O ferreiro. Era uma vez um ferreiro que, após uma juventude cheia de excessos, resolveu entregar sua alma a Deus. Durante muitos anos trabalhou com afinidade, praticou a caridade, mas apesar de toda a sua dedicação, nada parecia dar certo na sua vida. Muito pelo contrário, seus problemas e dívidas acumulavam-se cada vez mais. Uma bela tarde, um amigo que o visitava e que se compadeceu de sua situação difícil comentou: "É realmente estranho. Depois que você resolveu se tornar um homem temente a Deus, sua vida começou a piorar. Eu não desejo enfraquecer sua fé, mas, apesar de toda a sua crença no mundo espiritual, nada tem melhorado." O ferreiro não respondeu imediatamente. Ele já havia pensado nisso muitas vezes, sem entender o que acontecia em sua vida. Entretanto, como não queria deixar o amigo sem resposta, começou a falar e terminou encontrando a explicação que procurava. Eis o que disse o ferreiro: "Eu recebo nesta oficina o aço ainda não trabalhado e preciso transformá-lo em espadas. Você sabe como isso é feito? Primeiro, eu aqueço a chapa de aço num calor infernal, até que fique vermelha. Em seguida, sem qualquer piedade, eu pego o martelo mais pesado e aplico golpes até que a peça adquira a forma desejada. Logo ela é mergulhada num balde de água fria e a oficina inteira se enche com o barulho do vapor, enquanto a peça estala e grita por causa da súbita mudança de temperatura. Tenho de repetir este processo até conseguir a espada perfeita. Uma vez apenas não é o suficiente." O ferreiro deu uma longa pausa e continuou: "Às vezes o aço que chega até minhas mãos não consegue aguentar esse tratamento. O calor, as marteladas e a água fria terminam por enchê-lo de rachaduras. E eu sei que jamais se transformará numa boa lâmina de espada. Então eu simplesmente o coloco no monte de ferro velho, que você viu na entrada da minha ferraria." Mais uma pausa e o ferreiro conclui: "Sei que Deus está me colocando no fogo das aflições. Tenho aceito as marteladas que a vida me dá e às vezes sinto-me tão frio e insensível como a água que faz sofrer o aço. Mas a única coisa que peço é: meu Deus, não desista até que eu consiga tomar a forma que o Senhor espera de mim. Tente de maneira que achar melhor pelo tempo que quiser, mas jamais me coloque no monte de ferro velho das almas." Isaías 44:12. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Deus abençoe a todos. Céus e uma nova terra, alegria eterna, onde não haverá mais nada.
os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Se eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos não veem o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos não veem o impossível acontecer. Deus de aliança,
Muito obrigado por este culto, muito obrigado por este momento de louvores, ó Pai. Nós sabemos e cremos que o Senhor está em nossos lares, ó Pai, presente com cada um de nós, ó Pai. E nós te agradecemos, já pedindo que o Senhor continue a falar conosco, a tocar em nossas vidas, em nossos corações, a trabalhar em nós, ó Pai. Que o Senhor dê continuidade ao culto, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações através da mensagem, que o Senhor use o pregador dessa noite. É isso que nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos por estarmos reunidos como família. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos em nossas vidas. Perdoe nossas faltas, sabendo que não foram os pregos que prenderam Jesus na cruz, e sim o amor. Use o pregador e os louvores como instrumento de sua infinita sabedoria. Vem, através do Espírito Santo, para todos que estamos conectados, nos mostrar o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer, para que sejamos testemunha verdadeira e fiel de toda a sua palavra, nos mantendo retos para florescermos e darmos bons frutos. Ó Senhor incomparável em suas perfeições, em que tudo sustenta, independente de tudo e de todos, e que não precisa ser enriquecido por ninguém. Fica conosco e que estejamos prontos para vivermos pela fé. Graças te damos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite, família. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês aí, em cada lar, com cada um. Hoje eu vou falar de uma passagem bem conhecida de todo mundo, então vamos lá. Em sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz no capítulo 6, a partir do versículo 10, o seguinte: No demais, meus irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os líderes, contra as autoridades, contra os governantes da escuridão, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e, depois de tudo, permanecer de pé. Fiquem firmes e amarrem na cintura o cinto da verdade, e vistam a couraça da justiça, e calçados os pés na fundação do evangelho da paz, usando o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. E usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O contexto aqui é sobre as ciladas do diabo. No original, um método do diabo, ou seja, a forma que ele age, a estrutura organizada que vai nortear o comportamento de Satanás e de seus demônios. São os meios pelos quais eles se utilizam para alcançarem o objetivo de afastar as pessoas de Deus, de romper a comunhão e de gerar morte espiritual. Ou seja, é o esquema já meio pré-definido, usado de modo constante desde o início da humanidade, para enganar, para se opor a Deus e a tudo o que está ligado a ele. As artimanhas e emboscadas diabólicas, ataques inesperados, aguardando pacientemente o alvo se descuidar, são armadilhas que levam os seres humanos a pecar. Geralmente, as mensagens a respeito dessa passagem da armadura de Deus focam nas peças da armadura. Mas se pensarmos bem, o número 7 é um número relacionado com Deus. E a armadura de Deus, de Efésios 6, tem apenas 6 peças. O número 6 é associado ao diabo. As peças da armadura simbolizam áreas em que Satanás atua para derrubar os fiéis. A saber, a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. O intuito dessa mensagem é de estudar essas áreas de atuação e aprender de que forma o diabo arma as suas ciladas.
de que forma nós vamos combatê-las. Atacar a verdade é a base de todas as ciladas. A corrupção da verdade e a instituição da mentira são as maiores ferramentas de Satanás. Uma vez que você acredita que algo é verdade, você não muda de opinião tão fácil. Uma vez que uma mentira seja bem-sucedida quando aplicada em você, ela cria raízes e passa a comandar todos os demais pensamentos que você tenha dali em diante, que tenha ligação com aquela mentira. E pior, como você está convencido de que é verdade, você vai achar que quem quer te dizer a real verdade está amando do diabo, tentando fazer você mudar de opinião. E isso só reforça ainda mais a mentira na sua mente. Porque se algo está tentando mudar aquela verdade, entre aspas, de você, é porque aquilo não pode estar vindo de Deus. Nunca passa pela sua cabeça que você pode estar errado. Porque o ser humano tem essa mania de nunca achar que está errado. Que isso é fraqueza, e ninguém assume fraqueza, porque tem uma reputação a zelar diante das outras pessoas. Como se você fosse dono da verdade, e tudo o que você pensa nunca possa estar errado. Ou não passa na sua cabeça que a pessoa que te contou a tal suposta verdade tenha falado algo errado. Ou porque você admira demais essa pessoa, ou porque ela tem alguma posição de destaque, um cargo, algo assim. Ou porque a pessoa não permite que você desconfie dela, porque isso seria atacar a índole dela, e ela já fez tanto por você que isso seria uma forma de ingratidão. E lógico, você não quer passar por uma pessoa ingrata. Ou porque seria uma suposta rebeldia ao que Deus está dizendo, como se tudo que essa pessoa diz obrigatoriamente tivesse vindo de Deus. Ou seja lá qual for a desculpa, as pessoas sempre acham que a verdade está com elas, e nem sempre é assim. A verdade está na palavra de Deus. Tudo fora dela está errado, ainda que pareça que está dando resultado. Nem todo fato é realmente um fato. Às vezes pode ser só informação manipulada para fazer você acreditar em alguma coisa. Algumas pessoas fazem isso na inocência, porque também já foram enganadas com mentiras. Ou de má fé mesmo, por alguém que só quer conseguir o domínio sobre a sua vida, para te manipular, para usar você para realizar os objetivos particulares dessas pessoas. E não importa o quão boa uma pessoa possa parecer ter sido para você, o diabo é o pai da mentira. Se alguém está tentando manipular a sua vida e distorcer a verdade de você, afaste-se. Você pode até tentar abrir os olhos dessas pessoas antes de se afastar. Se pela misericórdia de Deus essa pessoa entender que ela está errada, perfeito, ela foi liberta. Se ela não entender, deixe que ela chame você do que ela quiser chamar. Apenas se afaste da mentira. E deixe que os outros pensem o que quiserem pensar de você. Porque quem não consegue manipular você, vai tentar manipular os outros para pensarem mal de você. E por muitas vezes essas pessoas vão conseguir. Mas mesmo assim, o mais seguro para a sua vida espiritual é que você fique longe desse tipo de pessoa e de todo tipo de ensino que ela possa te dar, mesmo que haja algumas verdades lá no meio. A pior mentira é aquela que mais se aproxima da verdade, aquela semi-verdade, que parece muito ser verdade por inteiro, mas que tem alguma partezinha lá no meio, toda escondida, toda camuflada, que é manipulada e distorcida. E a verdade é relacionada com o cinto, porque o soldado, antes de colocar qualquer peça metálica da armadura, tinha que amarrar a túnica que ele usava. Vocês estão vendo aí na imagem como que era feito esse processo. As túnicas eram longas, pareciam umas saias, que iam lá perto do tornozelo. Se elas não fossem amarradas, a mobilidade do soldado ficava seriamente comprometida. E da mesma forma você, se não usar o cinto, ou seja, se não entender a verdade, vai ter uma certa dificuldade em continuar caminhando rumo ao alvo. Eventualmente vai acabar se desviando ou simplesmente ficando parado. Um soldado, em qualquer uma dessas condições, era alvo fácil para o inimigo. Numa guerra, meu querido, alvo fácil é o primeiro a ser atacado. E o que é abatido antes de todo mundo é queda na certa. E por isso as ciladas do diabo sempre começam atacando a verdade. Onde houver uma verdade, onde houver uma convicção, ali vai ser atacado. A forma mais eficiente que Satanás tem de atacar você é fazendo com que as dúvidas apareçam.
seja agindo diretamente na sua mente, seja usando a sua experiência de vida, ou seja usando outras pessoas. A única maneira de combater esse mal é com uma busca incessante pela palavra de Deus, comparando tudo o que se pensa e tudo o que é dito para você com o que diz na palavra de Deus. Então, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E se atacar diretamente a verdade não foi tão efetivo, então o diabo vai começar a atacar os seus valores pessoais. E a justiça é o mais usado, porque é um dos mais fáceis de ser corrompido pela lógica humana. Imagina uma situação de assalto. O desejo automático do ser humano é que quem assaltou seja pego pela polícia e vá em cana, certo? E por que isso? Porque estamos com raiva pela injustiça que foi cometida, lógico. As pessoas se esforçam horas e horas por dia, por todo mês, para que possam ter um salário. Ver esse dinheiro sendo adquirido por alguém que não se esforçou por ele é revoltante. Então o mais óbvio é realmente desejar que quem fez esse tipo de coisa seja punido. Afinal, é injusto. Mas isso não é justiça divina. Pois é, meu irmão. A justiça gerada pela ira humana não vem de Deus. Carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 20. Pois na ira do homem não opera a justiça de Deus. Tudo aquilo que parece ser justiça, mas tem origem na raiva humana, não é justiça. Ainda no nosso exemplo, o que é justo para quem se esforça o mês todo? Receber o seu salário, certo? Certo. Se a pessoa está sem o seu salário, porque ela foi roubada, por que o justo agora passou a ser a punição de quem roubou e não a devolução do dinheiro? Mas aí você pode dizer, mas eu também quero que o dinheiro seja devolvido. Ok, isso é justiça. O que passar disso é vingança. Então você quer dizer que aquele que faz coisa errada não merece ser punido? Não foi isso que eu disse. Mas para isso existe algo que nós chamamos de lei da semeadura. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. O desejo de punição nada mais é do que querer o mal. E não se paga o mal com o mal. Você já pensou se a sua justiça fosse aplicada em você? Se você tivesse que pagar por todos os pecados que você comete, qual seria o seu fim? Se Deus usa de amor com você, por que você não quer usar de amor com aqueles que também fazem o mal? Eles com certeza vão pagar o mal que fizeram. O seu desejo deve ser que aqueles que cometem erros conheçam a Deus e se convertam, para que os pecados deles também sejam apagados, como os seus um dia também foram. O que o diabo quer é que você justifique a sua maldade, e ele vai incentivar você a sempre fazer isso. Agora, observe o evangelho do apóstolo Mateus, no capítulo 7, versículo 2. Assim, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então usem a justiça não como arma, como se é comum usar, mas como armadura, uma couraça, um peitoral, que vai ajudar a defender vocês. E a maneira disso acontecer é com você também aplicando às pessoas a mesma justiça que Deus exerceu sobre você. Ao invés de desejar o mal de forma vingativa, julgando se é essa a forma de justiça, ore, interceda pelas pessoas. A oração de intercessão é a forma mais eficaz de fazer a justiça de Deus estar a nosso favor. É quando você vê alguém com alguma dificuldade e essa dificuldade do outro acaba por causar dor em você. É o chorar com os que choram, que Paulo fala em Romanos 12:15. Então você ora por essa pessoa, você toma para si as dores que não são suas. Isso é pura manifestação de amor da sua parte. E diante de Deus, não é justo que você chore por uma dor que não é sua. O resultado disso é um agir do Espírito Santo em favor dessa pessoa pela qual você está orando. É a manifestação de amor, agora da parte de Deus, porque a essência do Evangelho foi colocada em prática. A natureza humana quer pagar o mal com o mal.
E o diabo arma a sua cilada para que, ao fazer o mal, isso seja justificável do seu ponto de vista. Mas nada justifica o mal, ainda mais se for a partir de um ser humano regenerado pelo poder da mensagem da cruz. O mal é injustificável, não importa o contexto em que ele esteja. Não permita que o conceito de justiça seja deturpado para que você possa satisfazer as suas vontades. E pior, quando nós usamos Deus para isso. Uma famosa frase que muitas pessoas usam é: Deus é amor, mas também é justiça. E geralmente usam isso pouco antes de dizer: a justiça divina tarda, mas não falha. Isso é o típico pensamento de quem quer fazer o mal e não consegue. Daí joga a responsabilidade para Deus, como se, caso ele não fizesse, isso seria um ato de injustiça. Isso é manipulação de valores. Valores moralmente corretos, como a justiça, usados de uma forma moralmente errada, como a vingança. As pessoas que querem usar o que é bom para justificar o que é mal. Um comportamento tipicamente diabólico, maligno. Um ser caído só pode desejar pagar o mal com o mal. Não permita que a sua mente seja tomada por essa distorção satânica dos princípios divinos. Use o que vem de Deus, a favor de Deus. E além dos seus valores, um tipo de cilada muito usada é a que ataca a sua mente, a fim de te tirar a paz. A ideia aqui é mexer com o seu estado mental, fazendo com que o foco dos seus pensamentos se direcione para as dificuldades e não para Deus. Por isso é essencial ter os pés firmados na esperança do Evangelho, nas bases, nos fundamentos do Evangelho. É natural do ser humano tirar o foco de Deus quando ele não está em paz. Quando algo tira o seu sossego, é automático que você coloque a sua atenção inteira naquilo. Imagine que você está cuidando de um bebê e ele começa a chorar. Automaticamente você larga tudo o que você está fazendo, porque tem alguma coisa que perturbou a sua paz. A sensação de paz está ligada ao senso de responsabilidade. E quanto maior for essa perturbação na sua paz, mais fácil de você dedicar cada vez mais a sua atenção para ela. E assim a cilada se forma ao redor daquilo que é sua obrigação. Ou se forma também em relação a uma pessoa que é importante, ou a um bem material que seja valioso. Mas eu não estou aqui dizendo que você não tem que se preocupar. A questão é que você deve fazer o que for necessário para resolver a situação. E aquilo que foge da sua alçada deve ser deixado nas mãos de Deus. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro constante na hora da angústia. Mas as preocupações não são as únicas coisas que tiram a nossa paz. Uma outra coisa muito comum que tira a paz é o negativismo, o pessimismo. Ele se alimenta do medo e da insegurança. Mais uma vez, eu não estou dizendo que todo medo e toda insegurança são ruins. Muitas vezes o medo nos auxilia, e Deus pode até usá-lo para impedir que a gente faça algo errado. Mas a constância e a recorrência desses sentimentos é perigoso. Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 28, o apóstolo relata as palavras de Jesus. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O medo ele deve ser direcionado. Se você teme a Deus, não há motivo para que tenha medo de mais nada. Se você sabe que a sua vida e o domínio de todas as coisas está nas mãos de Deus e você confia nele, então descansa. Ele vai fazer o que é melhor para você. Outra coisa que nos tira a paz é a pressa. Ela vai gerando um cansaço físico e mental até chegar na exaustão. E um corpo exausto não é tão ruim para a vida espiritual quanto uma mente exausta. Uma mente cansada escancara as portas para todo tipo de pensamento ruim. Mas um deles, em especial, gera um dano espiritual absurdo: a murmuração. A murmuração fez o povo de Israel fazer em 40 anos o que eles poderiam ter feito em 40 dias. O apóstolo Paulo é certeiro ao falar aos filipenses.
façam tudo sem murmurações e sem discussões. E a lista não para por aqui. O diabo é capaz de abalar a sua mente de inúmeras formas, e todas elas vão tirar a sua paz de algum jeito. A raiva faz o seu pensamento se ligar àquilo que ocasionou essa raiva, e até você ter a sua vingança, você não tira aquilo da mente. O ciúme, se eu for falar em relação àquilo que você possui e que acha que tem sempre alguém querendo tirar aquilo de você, e vira uma mania de perseguição, porque você sempre vai achar que alguém está querendo o que é seu. Ou a inveja, se eu for falar sobre aquilo que os outros possuem e que você deseja tanto que não para de pensar naquilo e nas formas que você pode conseguir obter aquilo. A enfermidade, em você ou em pessoas queridas, que sugam a sua atenção 24 horas por dia e interferem nos seus pensamentos o tempo todo. O dinheiro, porque tem conta vencendo, tem comida para comprar, tem roupa, tem calçado, tem os adornos, e aí a estética conta muito nessas horas. A solidão nos tira a paz, aquela sensação de nunca poder ser feliz e que só é possível ser feliz se você tiver alguém ao seu lado, ou pior ainda, aquele pensamento de que você só pode ser feliz se você tiver aquela pessoa em específico ao seu lado. Uma outra coisa que nos tira a paz, o sentimento de inutilidade, onde você se acha ruim em tudo, sem capacidade para fazer qualquer coisa direito, o que resulta em um pensamento constante de fracasso, que também leva ao esgotamento mental. A ansiedade, que acha que o seu tempo é sempre o tempo certo e que tudo aquilo que não acontece no tempo que você quer está atrasado. Mas para cada uma dessas coisas, e a todas as demais que podem alcançar a sua mente, a palavra de Deus dá alívio, se verdadeiramente nos apegarmos a ela. Para a raiva, Efésios, no capítulo 4, vai dizer que quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Quanto mais tempo você passar maquinando o mal para alguém, mais longe a sua mente vai estar de Deus. A oração pela pessoa, ou pelas pessoas envolvidas no caso, é um bom iniciador para que você possa ir falar com os envolvidos depois. O perdão é de suma importância, e nessas horas, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. E saber que você é salvo por misericórdia e deve exercer também essa mesma misericórdia com quem erra com você. Não haverá misericórdia para quem não tiver exercido misericórdia. Para o ciúme, basta entender que tudo o que você tem é de Deus. E se está com você agora, é porque foi Ele que emprestou, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Para a inveja é a mesma coisa. Se Deus não te deu, é porque não é para você. O que é para você chega até você. Nada e nem ninguém consegue impedir o agir de Deus, porque nada é impossível para Deus. Para a enfermidade, a sua responsabilidade vai até onde vai a medicina. Além da medicina, vem o Senhor. Toda a vida pertence a Deus. O Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. A morte e a vida são determinadas por Ele e não por você. A cura e a morte são misericórdia. A cura é misericórdia com a família. A morte é misericórdia com quem morre. O livramento de uma vida de sofrimento e dor. Para o dinheiro, nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Para a solidão, existem duas respostas. Uma diz que ainda não é o tempo, que é o que diz em Gênesis capítulo 2, verso 18. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Mas o farei está no futuro. A sua companhia já existe, mas pode ser que ainda não seja o tempo de vocês estarem juntos. E por outro lado, pode ser que Deus deseje que você tenha uma vida de completa dedicação a Ele, sem que você divida o seu tempo com mais ninguém. Com cada um, Deus tem um propósito, e você deve querer muito mais a vontade de Deus do que a sua.
Muitas vezes é necessário que você negue-se a si mesmo e a cada dia tome a sua cruz. No caso do sentimento de inutilidade, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. E não andem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem seus pedidos a Deus em tudo, com orações, súplicas e agradecimentos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Já a fé é algo divino, e só algo divino pode dá-la a você. E esse algo divino que dá a fé aos homens é a palavra de Deus. Para atacar a nossa fé, o diabo tenta influenciar no entendimento, na aceitação e no exercício da palavra. Para influenciar o entendimento, o diabo confunde a sua mente com dúvidas. A dúvida nasce porque a lógica do Evangelho é oposta à lógica humana. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque parecem loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. No Evangelho, é o inocente que morre pelo culpado. No Evangelho, é o fraco que é escolhido. No Evangelho, o Deus perfeito sacrifica a si mesmo pelos homens imperfeitos. No Evangelho, quem apanha deve dar a outra face. No Evangelho, você deve voltar a ser criança, mesmo depois de adulto. E no Evangelho, é morrendo que se vive para a vida eterna. Dessa forma, o diabo investe em aumentar as dúvidas, e pelas dúvidas aumentar o desconhecimento. E assim ele tenta diminuir a veracidade bíblica. Assim ele rouba dos corações o que foi ensinado. A fé combate isso de modo que te ensina a acreditar que o que está escrito é verdade, mesmo que você ainda não tenha motivo para achar isso. Afinal, toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Para influenciar na aceitação, Satanás usa as convicções que você já tem para tentar insinuar supostas contradições, distorcendo assim o real ensinamento da palavra. A tentativa aqui é fazer você confrontar aquilo que você pensa com aquilo que a Bíblia diz. O ser humano não tem o costume de avaliar o que pensa. Se ele pensa uma coisa, logo essa coisa tem que estar certa. O diabo age exatamente aí, no ego, para fazer com que você não admita estar errado e não mude as suas convicções e os seus pensamentos. Mas não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os moldes deste mundo, deve tornar-se louco para que se torne sábio. A fé, nesse contexto, me ajuda a crer em uma verdade que é diferente do que eu penso. Ela me diz que sim, eu posso estar errado. E o que eu penso não importa mais. Eu não fui chamado por Deus e salvo por Ele para pensar como eu quero, mas para pensar como Ele quer, como Ele pensa. E quanto ao exercício da palavra, a fé sem as obras é morta. Ainda que você entenda e mude sua opinião, passando a ver a verdade da palavra, o diabo vai dizer que só isso é suficiente. Mas sem o entendimento completo da palavra, você peca por omissão e passividade. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. E sendo assim, o ser humano não é justificado apenas pela fé, mas também por aquilo que faz. Apesar de que o que ele faz sem a fé não tem valor algum. A fé não exercida também é nula. Muitas vezes o diabo deixa de lutar diretamente contra a sua fé, mas ainda assim ele vai buscar maneiras diferentes de atacá-la. Uma delas é tentando tornar a sua fé inválida. A armadilha vem na forma de te deixar confortável. E sim, o diabo age para o seu bem, se isso fizer você mesmo agir para o seu mal. A fé real vai te dizer que é necessário agir para o bem, e dessa forma te livra das artimanhas do diabo.
Satanás sabe da importância de uma fé completa, sabe que o ser humano é justificado pela fé e que deve viver por essa fé. Então ele vai agir em etapas, tentando aniquilar a sua fé desde a raiz até o topo. Se ele for bem sucedido em qualquer uma dessas etapas, ele já conseguiu o que ele queria. Uma fé, para ela ser completa, ela tem que ser entendida, ela tem que produzir mudança interior. E essa mudança interior deve fazer com que o que está ao seu redor também mude. Coisas vivas interagem com o que está à sua volta. Se sua fé não é assim, ela não está viva. E se ela não está viva, o seu espírito também não está. O pecado se manifesta tanto quando eu faço algo errado, como quando eu não faço algo certo. Ele pode ser tanto ativo quanto passivo. Não só o ódio é pecado, como a falta de amor também é. A fé é forte, mas não pela certeza em si que ela dá, mas por aquele com o qual ela nos coloca em conexão. A fé é o meio com o qual o espírito entra em contato com o material. É uma linha direta entre nós e Deus, por intermédio de seu espírito. A fé só é uma garantia porque está firmada em alguém que é digno de confiança e pode assegurar as condições que ela impõe. A fé só é escudo porque reflete a condição de fidelidade de Deus. Aquele que recebe no seu coração a força de Deus, que vem pela fé, é capaz de suportar os ataques diabólicos e vencer todos eles. Pois, em última instância, Satanás lutará pelo ateísmo, a negação completa de qualquer fé. Se não for possível neutralizar a sua fé, o diabo vai atacar diretamente os princípios da sua fé e a inteligência e a razão que a fundamentam. Só com um contato íntimo com o Senhor, você pode receber dele a fé necessária para vencer esse tipo de ataque. Sua fé vem pelo contato com Deus. Uma vez apegado a isso, é impossível que sua fé venha a desfalecer. A salvação é basicamente obtida pelo conjunto de uma convicção interior na verdade do Evangelho, pela confissão pública dessa convicção e por atos que correspondam a essa fé. Se o diabo não conseguir corromper ou anular a sua fé, ele vai tentar colocar essa fé, com todo o poder que ela tem, na coisa errada. Uma das maiores mentiras que o diabo lança na humanidade é de que todos os caminhos levam a Deus. Ele vai dizer que o mais importante é a fé, e não onde você coloca a fé. Vai espalhar a mentira que o mais importante é ter fé, não importa aonde ou em que. A intenção é de minimizar o poder do Evangelho como a boa notícia da salvação, como poder de Deus que conduz para a vida eterna. O diabo quer tirar o foco do Evangelho e da mensagem da cruz. Ele quer desfocar a sua fé interior do Evangelho para qualquer outra coisa, ainda que, para você, essa fé seja uma fé verdadeira. Se o diabo conseguir fazer você persuadir o seu coração que existem outros deuses e que eles também impedirão que você sofra no pós-morte, e você só tem que escolher qual você deseja seguir, então você caiu na armadilha. Só existe um caminho até Deus, por intermédio daquele que se sacrificou, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e se fazendo semelhante aos homens, e sendo achado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E se você ainda não se desviar com isso, o diabo vai tentar fazer você acreditar que outros também fizeram a mesma coisa, manipulando informações, a fim de desviar a sua fé do único alvo em que ela fará diferença. Mas por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E se ainda assim você não cair nas armadilhas, o diabo então vai tentar você aguardar para si essa fé.
ele vai descortinar toda a perseguição sofrida pelos filhos de Deus, para que você se intimide diante do medo de confessar publicamente a sua fé. E sim, de todos os lados somos afligidos, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre dados à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Se esperamos ter a glória de Jesus em nós, por que negaríamos então passar por aflições, sendo que ele também passou? De certo que as nossas aflições nem de longe se comparam ao que ele sofreu. E é certo também que se somos participantes de suas aflições, seremos também participantes da sua glória. Mas ainda que você nunca deixe de ter sua fé no coração, ou a anuncie aos 4 ventos, o diabo ainda pode te dizer que apenas isso é suficiente. Mas é mentira. Uma fé que não frutifica é uma fé morta, invalidada e não leva à salvação. A armadilha está em dizer que um Deus amoroso nunca jogaria alguém que confessa uma fé verdadeira no inferno. E por isso não importa se você manifesta ou não a sua fé, o amor de Deus não permitirá que você seja condenado. Bem, a verdade é que Deus realmente não joga ninguém no inferno. As pessoas se condenam a si mesmas por não seguirem a palavra de Deus tal como ela é. Deus apenas não interfere nisso, como faz com aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus. O amor de Deus se manifestou enviando seu Filho para resgatar o que se havia perdido. E a justiça de Deus se manifesta fazendo o ser humano herdar a consequência de seus atos. A vida eterna, se esses atos mantiveram a fé verdadeira viva, ou a morte eterna, se os atos pecaminosos não foram purificados pelo fogo da verdade. Se ainda nada disso funcionar, uma tentativa seria, em meio a tantas mentiras e manipulações, conduzir à apostasia, à blasfêmia contra o Espírito Santo. O único pecado que Deus optou por não perdoar. Apostasia é a renúncia deliberada de uma fé. Não é achar que é mentira, mas sabendo que é verdade, negá-la conscientemente. Em alguns casos, Satanás pode se fazer valer de milagres, ou até mesmo se disfarçar de anjos de luz, para que possa te enganar. Ele dissimula a verdade, inserindo mentiras falsamente apoiadas em fatos manipulados, a fim de convencer o ser humano de que o que ele fala é verdade. Existe uma frase de um dos mais famosos reformadores da igreja, chamado Martinho Lutero, que diz que qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Não importa quantos fatos tentem distorcer a verdade da palavra de Deus, salvação da morte eterna só existe naquele que é a própria vida. E você deve ter reparado que, até agora, todas as ciladas do diabo foram vencidas com a palavra de Deus. Foi dessa mesma forma que Jesus venceu o diabo na tentação do deserto, relatada em todos os evangelhos sinóticos. A cada investida do diabo, Jesus vencia com a palavra de Deus. E ao perceber isso, Satanás usou de artimanha para atacar também com a palavra. Até aqui, o diabo tem tentado usar a mentira, mas nesse ponto, ele vai usar a palavra tal como ela é. Ele não vai manipular a palavra em si, distorcendo seu conteúdo original, mas vai tirá-la de contexto, para, usando a verdade, dar luz ao engano. A mais perigosa de todas as armadilhas e a mais eficaz para enganar até mesmo os escolhidos. Um versículo isolado, ou até mesmo uma passagem inteira, se tirados fora do seu contexto, são o pontapé inicial para uma heresia. Eu não estou falando de maneiras diferentes de se entender. Eu estou falando de completa heresia, teologia falsa que usa 100% da verdade para conduzir para 100% de mentira.
As heresias se concentram em diminuir a importância da obra de Cristo, ou a divindade de Jesus e do Espírito Santo, em colocar o ser humano como responsável pela sua própria salvação, em inserir novas pessoas com um estado quase divino, em falar que todo sofrimento é sinal de pecado e que Deus se importa com os bens materiais do ser humano, ou ainda em fazer com que conteúdos fora da Bíblia tenham o mesmo valor da Bíblia. A palavra de Deus nunca vai dizer algo que possa se opor a alguma coisa que ela mesma já tenha dito em passagens anteriores, ou que ainda irá dizer em passagens à frente. A palavra de Deus se completa em todo o seu contexto, nunca se opõe a si mesma. Se alguma parte da palavra de Deus é usada para contestar uma outra parte, uma dessas partes está sendo tirada do seu contexto original. Para que isso não aconteça, é obrigatório que você siga a ordem que Deus deu a Josué quando ele estava assumindo a liderança do povo de Israel, após a morte de Moisés. Livro de Josué, no capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Só a palavra de Deus é arma eficaz contra as ciladas do diabo. O conhecimento dela faz a diferença entre a santidade e a perdição. Ela é a detentora da verdade absoluta. Uma verdade absoluta é um fato inegável, imutável e inabalável. Sendo assim, só um ser igualmente absoluto pode ser o detentor de tamanha verdade. Esse ser, obviamente, por tudo o que já vimos até agora, é Deus. Não se diz que a Bíblia é verdadeira porque ela é uma verdade, mas sim por ela ser a verdade. Aquele que diz que conhece a Deus e não anda segundo a sua palavra é mentiroso e apto a cair facilmente em qualquer uma das ciladas do diabo. Eu espero que eu tenha sido muito claro quanto a isso e que Deus abençoe a sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, venho te agradecer pela tua palavra, pelo teu carinho e, acima de tudo, pelo teu amor. Que possamos, Paizinho amado, guardar em nossos corações cada ensinamento que o Senhor nos concedeu nesta noite. Que venhamos a aplicar e fazer a tua vontade. Sustenta-nos, Senhor, em tuas mãos, dando livramento, não só a nós, mas também a todos aqueles que gritam pelo teu santo nome. Alcança, Senhor, a nossa parentela, a nossa família, os nossos amigos, os nossos companheiros de jornada, Pai. Visita também, ó Deus, os moradores de rua, as penitenciárias, os asilos, os hospitais, os nossos amigos lá do Boracéia e os irmãos da Casa do Oleiro. Leva, Senhor, a libertação, a cura. Dai-nos da água da fonte da vida, para que possamos ter a nossa alma e o nosso espírito renovados. Abençoe, Senhor, a fonte de Negueb, nos fortalecendo na fé e na união. Mostra-nos, Senhor, a direção que devemos seguir. Aquieta, Pai, o nosso coração e enche-nos da tua paz. Aquela, Senhor, que excede todo entendimento. Ensina-nos a perseverar nos momentos difíceis. Que a semana que se inicia não nos traga mais dores, meu Deus. E que as tuas mãos nos ajude a suportar tantos desafios. Obrigado, Senhor, por sempre nos abençoar e nos fazer vencer todos os dias. Seja nosso amigo, meu Deus,
e nosso Pai, hoje e sempre. Mais uma vez eu te agradeço e te louvo, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. A paz a todos. Graça e paz, meus amados irmãos. Nesse momento, nós estamos preparando para a celebração da ceia do Senhor. Já peço aos amados irmãos nas suas casas que preparem o cálice e o pão, enquanto eu vou ler o texto da Palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que nos diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Então, diante da leitura da Palavra de Deus, nós vamos participar todos juntos dessa grande festa, a festa do amor, da alegria e da comunhão com o Senhor. Bebamos e comamos todos juntos. Coma do pão e beba do cálice nesse momento. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com essa igreja e com as demais espalhadas no mundo inteiro. São as bênçãos que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.